Fala, gente boa! Tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui. Muito obrigado por você ter clicado agora. Eu vou pedir a você para ir comigo até o final desses minutinhos importantes aqui. Meus amigos, vamos lá. Vamos falar de algumas coisas do nosso Brasil que, para mim, não referem-se exclusivamente, não é um fenômeno exclusivo do Brasil, mas vejo que o Brasil está sendo utilizado como um case para censura e controle das redes. Esse é um projeto global, tem seus modelos sendo elaborados, construídos, né, desde a China até a Europa. Aqui no nosso país, as instituições são muito mais aparelhadas, são mais fracas, a mídia tem um poder de persuasão muito grande e controlam ainda a narrativa, isso nos veículos tradicionais, conhecidos como mainstream. Nas redes sociais, eles perderam o poder da narrativa e esse é o ponto central. Precisam, então, controlar a narrativa nas redes sociais, porque senão não há equilíbrio no jogo, segundo os mesmos, nos pleitos, né, nos processos eleitorais. Vocês estão acompanhando a batalha que só o povo brasileiro perde, mas isso eu estou vendo, estou enxergando como aspas, bom, fecha aspas, porque está provando para as pessoas que ainda eram céticas quanto ao avanço desse sistema orwelliano, esse sistema controlador, esse sistema ditatorial, o estabelecimento do tal Ministério da Verdade, que tanto falamos com vocês, inclusive eu venho falando, olha, eu perdi uma rede com milhares de assinantes, no caso era o Patreon, tive uma página no Facebook com mais de 1 milhão de pessoas derrubadas, e as alegações para as tais decisões sem chance de se recorrer eram as mais esdrúxulas e absurdas possível, tipo a da Meta, que eu compartilhei conteúdo de nudez. Essa foi a denúncia, eles derrubaram, depois de meses a minha conta volta e não tem mais nenhum alcance, zero, praticamente eu perdi a página. E é assim que eles fazem, construindo aquela espiral de silêncio, e por aí vai, no poder da coerção. Pois, o que está acontecendo agora é que diante da decisão do ministro, do Togado, decisão essa que primeiro é para combater a fake news, a desinformação, depois é para combater o discurso de ódio, depois é uma rede social ácida, e aí vem uma série de escândalos, de denúncias contra a Corte Eleitoral, a Corte Suprema, seus ministros, os representantes da Justiça do Brasil e dos principais partidos. O algoritmo, partido de esquerda, o algoritmo do ex-Twitter, X, ele é muito importante para a informação, porque a atualização em real time, tem um top trends ali, as notícias que estão no topo, isso é importante, não só para um reality show, como quiseram falar para você na semana passada, o pessoal do reality show tal tá chateado. Não, o jornalismo é importante para isso, assim como o Telegram. Então o que acontece é que a versão antiga do Twitter tinha muitos moderadores dentro da plataforma, que eram moderadores da esquerda, que obedeciam às ordens ditatoriais. E o antigo CEO, o antigo dono, né, vou colocar o CEO antigo, o Dorsey, era seu nome dele, aquele hipster com barba de bode, ele era da esquerda, e ele concordou com a censura do ex-presidente Donald Trump, derrubou contas, fez isso com muito prazer. De igual modo, Zuckerberg, dono do Facebook, Instagram e também o WhatsApp, baniram, censuraram, jogaram na sombra o shadow ban, com prazer, com gosto na boca, porque estão fazendo um favor para a humanidade. Tanto que agora, recentemente, semana passada, o Zuckerberg veio a público dizendo, olha, nós agimos, conspiramos contra a população mundial em favor da esquerda por ordem do governo norte-americano, por ordem das autoridades norte-americanas. E nós fizemos isso, conspiramos contra o povo. Para quê? Para censurar. Ok? Restringiram informações. E agora tem muita coisa explodindo, inclusive de consequências disso daqui, ó, dessa furadinha, e eles fizeram você calar a boca, te empurraram uma substância e agora vem as consequências. Mas esse é outro papo que você pode saber, inclusive lá no Abaplay a gente fala um pouquinho sobre isso. E aí essa guerra no Twitter está ganhando, no X está ganhando outras camadas, né? Porque veio o Twitter Files, depois denúncias contra o Careca da Toga, denúncias contra a corte, os assistentes do Careca da Toga fabricavam fatos, produziam peças a partir de qualquer assunto na rede social com o único objetivo censurar. Agora, veja o seguinte, veio a ordem para derrubar,
não só ordem para derrubar, mas diante da insistência, da resistência do Elon Musk, que é o dono do X, de não cumprir as ordens, você acompanhou tudo, veio o bloqueio das contas da Starlink. Isso é inadmissível. E um grande empresário, investidor internacional, analista também, fez uma declaração sobre este fato, de que o careca da toga, já que o Twitter, o X, não vai obedecer às ordens, ameaçou prender o ex-diretor do X no Brasil, ex-diretor do X no Brasil, ele ameaçou prender. O cara nem é mais, e ameaçou prender. Foi lá as contas da Starlink, que é uma empresa que o Elon Musk também tem parte da propriedade dela, assim como a SpaceX, né? Assim como outras startups, outras companhias, Tesla, por exemplo, o X é um deles. E aí ele foi lá, Starlink, bloqueou as contas, os pagamentos das pessoas. Só que a ordem foi para que ninguém conseguisse utilizar a plataforma através da rede da Claro, da TIM, das operadoras de telefonia, operadoras de internet, dos provedores. As lojas foram impedidas de trazer atualização. E o engraçado é que os perfis de políticos, os perfis da própria corte, os perfis da esquerda, os perfis de justiça estão utilizando redes, estão utilizando o X fora do país, ou estão utilizando o VPN para postar lá. E o próprio careca da toga impôs uma multa de 50 mil reais, não tem nenhum cabimento, é só poder de coerção, é só para provocar medo na população e não utilizar VPN, porque o VPN não pode ser rastreado, justamente por causa disso, eles não tem como rastrear quem está utilizando o VPN. Quem acha que isso essa é uma anomalia, tupiniquim, está errado, isso é global, só que aqui é tudo muito, literalmente, tupiniquim. Mas agora, a declaração de um investidor internacional, ele falou assim, olha, a questão do bloqueio das contas da Starlink gera uma insegurança muito grande para se investir no Brasil. O Elon Musk veio a público e disse, o Brasil não é um lugar mais seguro para se investir. O Elon Musk, dando mais camadas de afronta e de resistência, criou um perfil verificado para que qualquer pessoa possa subir áudios, vídeos, documentos que denunciem as arbitrariedades ou que ofereçam qualquer tipo de denúncia contra o careca da toga e esse sistema do Brasil. Meu irmão, isso é muito orwelliano, só o povo brasileiro perde, gera mais instabilidade, menos investimento. Aí as pessoas começaram a migrar para as outras redes, como por exemplo a Blue Sky. Veio uma ordem do careca da toga para remover os perfis falsos da Corte Superior de Justiça no Brasil que estavam na Blue Sky. Quem aí é bobinho, achando que criou um demônio ou por conveniência, ou criou diretamente esse demônio, achando que não vai se voltar contra ele, que é o pessoal da esquerda, são os progressistas, estão aplaudindo as contas da direita, ou da extrema-direita, ou bolsonarista, ou qualquer istas que vocês queiram categorizar, nomear, estão aplaudindo. Historicamente, esse demônio sempre volta contra os seus próprios criadores. Preparem-se. Tá? Todos aqueles que, desculpem, foram idiotas úteis desse sistema verão voltando-se contra os mesmos. Podem esperar. Lembrando que é um projeto dos togados, é um projeto do governo. O controle das redes sociais que o Google já se opôs, porque envolvia questão financeira. Tá? Envolvia questão financeira e o Google se opôs, inclusive essa plataforma que você provavelmente está me assistindo. E Meta também. Então, esperem, contem de 1 até 5, até chegar essa censura, chegar no Instagram, chegar também no Facebook, chegar no seu WhatsApp e chegar no seu canal do YouTube, viu? E aí você vai ver o que é bom, no caso aí os progressistas. Pessoal, eu tenho algo para mostrar aqui sobre o Marçal, eu vou ser bem rápido. De fato, como eu falo para vocês, o Marçal tá divertindo a gente, né? Mas ele tá evidenciando, assim, e eu tô gostando, ele tá evidenciando como o sistema político no Brasil é imundo. É falar sujo, mas é imundo, essa é a palavra. Mas vou destacar para vocês um vídeo dele aqui diante de uma pergunta de um jornalista da UOL. Eu não morro de amores por político nenhum, vocês sabem disso, estou aqui há 5 anos, não tenho um político de preferência, de jeito nenhum, e não suporto a militância somente por Cristo, porque a militância é cega e eu oriento muito vocês sobre essas coisas. Já falo, vou mostrar um vídeo aqui, mas olha só, anote aí, essa semana no Abaplay está recheada,
Preste atenção nisso. A semana está muito recheada. Toda terça-feira tem o lançamento, estreando algum filme no Abaplay. Essa terça-feira agora eu vou estrear dois filmes para vocês. Um é um filme bíblico sobre os grandes acontecimentos da Bíblia, a reprodução dos milagres de Jesus, das grandes histórias bíblicas. Vocês vão ter lá, além de mais de 24 filmes bíblicos para vocês lá, alta produção. Além de mais de 200 filmes sobre família, sobre fé, inspiração, superação. Tem muito documentário sobre atleta no Abaplay que você não sabe, tá? Sobre grandes nomes da Fórmula 1, sobre nomes do futebol, tá lá, para servir como inspiração para você, inclusive. Bom, além de documentários sobre Israel, Jerusalém, documentários exclusivos do Abaplay que você pode ter acesso, tá lá. Pois anote aí, anote aí, amanhã, 19 horas, tem aula sobre Armagedon. Amanhã, 19 horas, aula sobre Armagedon. Rafael, como eu faço para ter acesso? Se você não assinou o Abaplay, é só você clicar aqui embaixo, você vai ter 40% de desconto, tá bom? E amanhã, 19 horas, tem lá a inscrição. Se você já é assinante do Abaplay, é só manter a sua assinatura ativa, é só renovar, tá? É só renovar com condições especiais que nós notificamos vocês por e-mail. Mantenham a notificação do aplicativo ativa, tá bom? Estou organizando para vocês uma live com o Dr. André Marcília para falar sobre Brasil, o Supremo, falar sobre o X, liberdade de expressão e censura, ok? Com o doutor André Marcília, que está aí na CNN, em muitas revistas, jornais, grande mídia, é um advogado, especialista em liberdade de expressão e direito, para conversar com vocês, live exclusiva lá dentro do Abaplay. É a segunda novidade. A terceira novidade é essa daqui que eu vou mostrar, é em primeira mão para vocês. Eu vou mostrar para você agora. Estou lançando um livro que todo cristão, acredito, tá, pessoal? Que todo cristão deveria conhecer, deveria ler. Quem matou Jesus? Os políticos. Este livro aqui vai te ajudar a enxergar o Novo Testamento de um modo completamente diferente. A você enxergar as correntes políticas, o messianismo político, você vê quem eram os agentes políticos, como a crucificação foi um instrumento de tortura política. Vocês vão entender a cabeça, mais ou menos, das pessoas daquela época, do primeiro século, principalmente as correntes religiosas / políticas, como, por exemplo, saduceus, que eram mais conectados à aristocracia, a elite política muito de mãos dadas com os romanos. Vocês vão entender que eram os herodianos, os saduceus, os zelotes, os sicários e os outros grupos menores. Vocês vão ver o discurso de contracultura do Senhor Jesus, o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças, é um exemplo disso. O ato político de Cristo denunciando a corrupção dos religiosos, que eram os fariseus e os saduceus. Os saduceus eram os que lideravam o sinédrio, basicamente, junto com os fariseus, escribas, etc., mas também lideravam o templo junto com os fariseus. Os fariseus hoje são os rabinos, né? Evoluiu para o rabinato no judaísmo. Quem matou Jesus? Os políticos. Vocês vão gostar muito desse livro. Aqui o menu, ele é linkado, então você clica, já vai direto para a página. Bom, esse livro é sensacional. Aconselho vocês a adquirirem. Se você quiser já hoje ter acesso a esse livro, ele vai estar com lançamento antecipado e gratuito para os assinantes do Abaplay. Tá bom? Saduceus, fariseus, as facções religiosas, a aristocracia política são os saduceus, os guardiões da lei e a tradição, que eram os fariseus. E eu falo a destruição do segundo templo no ano 70, eu falo da questão judaica, o sinédrio e o poder romano, o julgamento de Jesus como foi injusto, né? Aconteceu à noite na casa, né, do sumo sacerdote, ou de Anás, para ser mais específico, qual foi o legado do sinédrio. Nós vamos falar sobre o cristianismo e a questão judaica, o cristianismo primitivo, a igreja primitiva, as lideranças na igreja primitiva, né? Nós vamos falar sobre a política na Bíblia, 1 Samuel capítulos 8 e 9, o profeta ungindo Saul como rei de Israel. Por que o povo escolheu um rei? Vamos falar das nações, das nações que já tinham reis. Vamos falar do mundo pós-dilúvio, ou antes do dilúvio, como que era a política dos reis. Vamos falar do Zelote. Esse livro aqui tem 93 páginas, o discurso de João Batista, por que João Batista foi decapitado, Jesus no templo. Esse livro é incrível. Bom, é o seguinte, então para vocês,
que são assinantes do Abaplay, só manter a assinatura ativa hoje, por volta do meio-dia, esse livro gratuito disponível para todos vocês no Abaplay. Gratuito, você não vai pagar nada se você é assinante do Abaplay. Agora, se você não é assinante do Abaplay e quiser adquirir somente o livro, eu estou colocando aí para vocês o QR Code e vocês podem adquirir, tá bom? Mas se você é assinante do Abaplay, é só esperar, essa é a nossa plataforma, tem aplicativo na TV, e tudo mais. Você pode vir aqui, ó, por volta do meio-dia, vão estar os livros, como esses que vocês estão vendo aqui, Acordos de Paz, Desenhos Toques, os livros digitais, todos os nossos livros ficam disponíveis aqui para vocês, tá? Então hoje estará sendo lançado, ok? Perfeito. Mas se você quiser, você pode ir pelo QR Code que eu coloquei e adquirir. Lembrando que o Abaplay está com 40% até o dia 5, já está acabando mais 3 dias e acaba a promoção de 40%. Ok, vamos lá. Assistam isso daqui e compartilhem para todo mundo. Tem gente que acha que cristão não fala sobre política, né? Política e religião não se misturam. Gente, a palavra política vem do grego, que é a organização de cidade, né? Mas a política, ela está na Bíblia, seja por uma ordem cultural de Deus dada a Adão no Éden, de dominar, de crescer, de frutificar, de prosperar. Isso é uma ordem cultural de Deus. Não existe espaço vazio, portanto, logo, o que você não ocupa, outra pessoa vai ocupar, falando em termos espirituais, as trevas vão ocupar. Então nós devemos ir e destruir as portas do inferno. Isso tem duplo significado. Jesus está falando sobre a morte, que a morte não prevaleceria, mas também está falando sobre as artimanhas do diabo, porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Logo, a igreja vem para oferecer vida e vida em abundância, que a igreja prega a Cristo. Então nós destruímos as portas do diabo. Não ficamos com medo das muralhas que o diabo levanta, mas nós vamos lá e destruímos as suas portas. A igreja sempre esteve conectada à política, ou a política impediu o crescimento da igreja, ou a política prostituiu a igreja, como foi no caso com Constantino, imperador romano, ou os cristãos opuseram-se às correntes políticas da época e promoveram grandes revoluções no mundo, como por exemplo a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi muito de política, se você não sabe. Por exemplo, Martinho Lutero, ele recebeu apoio de príncipes da Alemanha. Martinho Lutero, ele recebeu apoio de grandes nomes, como por exemplo Frederico o Sábio. Martinho Lutero recebeu, ele foi protegido por Frederico o Sábio e ficou escondido um bom tempo, enquanto ainda traduzia a Bíblia para facilitar o conhecimento da palavra de Deus. Inclusive a Reforma Protestante levou o velho continente a uma grande transformação, principalmente a Europa Central, a uma grande transformação que resultou na Paz de Westfália, né? O que resultou na Guerra dos 30 Anos, Paz de Westfália e na reconfiguração aí do continente europeu e, bom, contra-reforma e o cristianismo chegando às novas terras, inclusive Estados Unidos e por aí vai. Então vejam, gente, quem acha que você não tem que falar sobre política, ele quer que você seja obrigado a escolher o seu representante, ele quer que você dê autoridade a um político, mas ele não quer que você se envolva com isso. Tem algo errado, né? Se eu sou obrigado a votar, eu sou obrigado a cobrar, sou obrigado a entender e sou obrigado a me posicionar, pô. Eu não sou nenhum bobo, nenhuma criança. Então por isso que vocês deveriam ler esse livro que eu escrevi, estou publicando hoje para vocês antecipadamente lá no Abaplay, e amanhã, depois do dia 5 começa a venda para o público. Mas vamos lá, olha isso aqui, do Pablo Marçal, e aí eu encerro o nosso vídeo de hoje, ó. Olha isso aqui, o jornalista faz uma pergunta para ele, ó. Por uma hipotética falta de discernimento, deve ser bombardeado por idiotices, em vez de ouvir propostas consequentes sobre a cidade? Candidato Pablo Marçal, por favor, antes indique quem vai comentar a sua resposta e o senhor terá 2 minutos e 30 para responder. O candidato que vai comentar é o Fujão do Datena. Obrigado pela pergunta, Josias. O que a militância poderosa no jornalista tem feito é produzir, ao invés de uma imprensa imparcial, é produzir esse nível de idiotice. Qualquer coisa que os meus adversários aqui fazem, quando você, principalmente, Josias, vai fazer seus comentários na UOL, você coloca que eles estão desenvolvendo uma estratégia. Quando eles me atacam, sem fundamento, quando eles me xingam, mudaram a estratégia. A acusação, quando eu falo, é calúnia ou difamação. Quando é a candidata querida, é insinuação. Vocês tratam as pessoas como se eles fossem idiotas. E como eu estou nas ruas, eu vejo as pessoas falando, você fala o que a gente pensa. Então, assim, eu queria ter um debate nobre,
Eu acho bonito os nomes que eles colocam nos planos de governo. Nós somos 10 candidatos aqui na cidade de São Paulo. E só um. Vai ser nosso projeto que vai para frente. Eu que sou o próximo prefeito. Sou servo do povo. Parei as minhas coisas para servir. É um prazer ouvir vocês aqui. Consórcio Comunista do Brasil me chamar de bandido. Né? Um processo que... Ano que vem vai fazer 20 anos que eu fui processado. Não há mais condenação. Foi prescrito. Eu aprendi muito, inclusive eu tenho uma repulsa por pessoas como vocês por conta de injustiça. Então, assim, eu queria que o debate fosse de alto nível, mas vou discutir gestão com um bando de comunista que não entende nada disso. Eu vou discutir empregabilidade com gente que nunca trabalhou. Eu acho que só tem um aqui que trabalha. Tá de licença para ver se arruma um dinheirinho aqui para vender a candidatura dele igual ele fez 4 vezes. Sabe disso? Ele tá falando ali no microfone, eu posso reproduzir. Ele falou assim, esse é um orifício rugoso lombar na linguagem dele. Então, assim, ele tá aqui, esse consórcio aqui, a Chatábata, tá aqui para ver se coloca uns 8 deputados federais na próxima eleição. O Bolis, ele tá aqui para ver se ele consegue ser presidente do Brasil um dia, não vai ser nem prefeito aqui. Vote no 28 que você vai ver alguém colocar Bolis para trabalhar em Brasília. E assim... Eu queria ser nobre, Josias, mas você não é nobre no seu jornalismo. Desculpa te falar isso, mas essa sinceridade isso é legal, que eu vi aqui. Eu agradeço muito pela pergunta. E eu acho que acabou essa fraude de vamos todo mundo parecer que é amiguinho. Por que os 3 fugiram do debate e você escreveu? Por que eu coloquei esse trecho? É porque os jornalistas sempre falaram o que quiseram, sempre foram da esquerda, são da esquerda, objetivamente levam as pessoas a tirarem conclusões de acordo com o que eles querem. Por exemplo, um jornal, exemplificação para você rápida, uma vez uma médica aqui no Rio de Janeiro dirigindo o seu carro, um bandido chegou até ela, impôs uma arma e ela tomou um susto, acelerou e o cara foi, pum, disparou, bem aqui, ó, e eliminou ela. Uma moça jovem, tinha uma filha. Sabe qual foi a manchete? Médica não freia para bandido e morre. Isso é doutrinação, porque não imputou a culpa para o bandido, mas a culpa colocou na médica. Quando um policial no exercício de sua profissão, e aqui aspas para todos os excessos, mas quando um policial no exercício da sua profissão, ele entra em combate com um meliante e o meliante é abatido, e falam das vítimas e falam da violência que o policial promoveu. Isso é a esquerda. Agora, toda essa, aspas, violência política, eles sempre fizeram no Brasil. Então, ter uma pessoa que fala na cara dos candidatos que já estavam em acordo, como Tabata, como Boulos, como Datena, já estavam em acordo, e principalmente com o Nunes também, tudo em acordo com o fundão, com o seu direito, com o seu dinheiro, usando o dinheiro do contribuinte brasileiro, principalmente o paulistano, para fazer eleição, para trabalhar para você, ele usa o seu dinheiro. Entendi? Não quer que você fale sobre isso. E ter uma pessoa que você pode gostar, eu não, que eu tenho as minhas reservas, mas estou aqui todos os dias orientando vocês com relação a isso, ter uma pessoa que fala na cara de um jornalista o que ele tem que ouvir, sem ficar, mas não pode ser assim. Não pode o quê? Quem disse que não pode? Quem disse que para falar a verdade a gente tem que ficar pisando em ovos? Eles não pisam em ovos para destilar todo o veneno comunista, para doutrinar as crianças, doutrinar as pessoas, para colocar as suas ideias desde um desenho, uma novela, um jornal. Eles não conseguem passar notícias, mas se ideologizar as pessoas ou doutrinar as pessoas através das suas colocações interpretativas em um jornal, em uma notícia, etc. Nas colunas de opinião, tudo é enviesado. E por que não destacarmos aqui uma pessoa que está tendo coragem de expor toda essa palhaçada e de falar na cara do jornalista que ele também é uma vergonha. Eu achei muito interessante isso. Bom, links importantes aqui embaixo. Obrigado, o vídeo ficou mais longo, mas eu achei bem interessante comentar todas essas coisas com vocês. Deus abençoe, ótima semana. Ó, mantenha a notificação aqui do aplicativo do Aba ativada, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Valeu, pessoal.